A lição da Avenida Jules Nyerere arranca ainda este ano, no âmbito do projeto BRT. Federação Moçambicana de Futebol aguarda a resposta da CAF sobre pedido de readmissão da seleção sub-23 aos Jogos de Qualificação ao CAN Marrocos. Boa noite. O Presidente da República confirma os ataques terroristas aos distritos de Herat e Memba, na província de Nampula. A Filipe Nyusi diz que os terroristas mataram 6 pessoas e sequestraram outras 3. O chefe de Estado anunciou também a detenção de pessoas ligadas ao terrorismo noutras províncias do país. É a confirmação oficial de que terroristas efetuaram os primeiros ataques na província de Nampula. O Presidente da República diz tratar-se de uma ação de desespero resultante da pressão das forças governamentais. Procuram criar terror nos distritos de Anquabe, Meluco, Macomia e Chiuri, na província de Cabo Delgado. Nyusi refere que os terroristas pretendem recrutar pessoas em Nampula. Nos últimos dias desceram para a província de Nampula, onde tentam recrutar novos membros para as suas fileiras, mas não tendo ainda logrado sucesso na transferência desses jovens, razão de muito nervosismo. Atacaram a partir do dia 27 de agosto passado, até no dia 16 de setembro, no dia 6 de setembro, portanto ontem, as aldeias de Naquale, as Machambas de Mbonje, na aldeia, e Napuda, no distrito de Anquabe, aldeias de Muamula e Micole, em Chiuri, Cutua, Nari, no distrito de Irati, isso já é província de Nampula. E estamos em combate, toda noite estivemos a monitorar isso, os jovens estão no terreno, estamos em combate, no posto administrativo de Chipene, no distrito de Memba. Consequência dos ataques que me referi, 6 cidadãos foram decapitados, 3 sequestrados e dezenas de casas incendiadas. Eles estão a levar pela medida. O Presidente da República lamenta que pessoas mal intencionadas estejam a fazer aproveitamento da situação. A estes, Nyusi chama os criminosos. Que jovens locais, até aí não terroristas, incendiaram 13 casas e puseram-se em fuga. Portanto, esses jovens são ladrões, são oportunistas, são criminosos a caminho do terrorismo. Um elemento deste grupo foi capturado e denunciou o infortúnio que facilitou a captura de mais seus comparsas, que são 4. Então, são 5 agora. O comandante-chefe das Forças de Defesa e Segurança garante proteção a todos que se renderem. Nós testemunhamos a rendição de mais de 40 terroristas às nossas autoridades, estando em Mocimboa de Praia, em Palma e em Pemba. Quando eles sozinhos se entregaram. Nyusi anunciou ainda a detenção de pessoas ligadas ao terrorismo em outras províncias do país. Já capturaram indivíduos que estão ligados ao recrutamento. A última captura registrou-se mesmo no distrito de Mogi-Inqual, província de Nampula. Esse desempenha o papel de recrutador. Este, por sua vez, tinha sido recrutado por famoso Sheikh Sualehe. Portanto, este moço, esse jovem, encontra-se já na nossa posse, está a colaborar e tem em seu controle mais de 16 jovens. Havia sido recrutado pelo famoso Sheikh Sualehe, que foi posto fora do combate pelas Forças de Defesa e Segurança. Já nos deu a pista dos seus colegas com a mesma função e apelamos-los, e repito, apelo à capatia aqui de Gaza, que se entreguem.
e entregando-se eles ficam fora de perigo. Vamos tratá-lo como nossos compatriotas enganados. No final, o chefe de Estado pediu vigilância, pois os terroristas tendem a se infiltrar no seio da população. Ainda hoje, o presidente da República pediu a todos os moçambicanos para ficarem vigilantes, porque os terroristas podem estar a recrutar em várias partes do país. Aquela coisa deles lá em Chipene e Memba, fizeram mesmo de novo, vandalizaram o centro de saúde. Mas são os jovens que saíram de lá, que conhecem o centro de saúde. Vandalizaram a saúde, vandalizaram a casa das irmãs e dos padres e mataram uma irmã da igreja. São os jovens que saíram dali. Então façam vigilância, porque o recrutamento pode estar a ocorrer em todo o país. E eles depois vão voltar para o sítio de onde vieram. Então vigilância. Há zonas que estão a apanhar, mas há zonas que alguns cidadãos, alguns moçambicanos contrariam-nos. Quando a gente diz uma coisa, depois falam de uma maneira visível e as populações pensam que eles têm razão. Eu, quando dizia que em Nampula há recrutamento já há 2 anos, há pessoas que andavam a teimar. Essa pessoa que está aí, que apanhamos em Mujinqual, não é o único. Existem muitas pessoas. Então, eu preciso de vigilância aqui para não pararmos aqui. Porque só vamos acreditar que essa pessoa existe quando forem nos capturar a nós mesmos. Se calhar é essa altura que vamos acreditar que sim. Então, fiquem atentos, mobilizem. Uma missionária católica foi assassinada pelos terroristas no distrito de Memba. O secretário de Estado em Nampula diz que a situação é preocupante. A Igreja Católica foi atingida pelo terrorismo na província de Nampula. Por volta das 21 horas de terça-feira, uma missionária italiana de 83 anos foi assassinada a tiro quando os terroristas invadiram a missão católica de Chipene, no distrito de Memba. O último contato que tive com as missionárias comunitárias que vivem aqui na cidade é que elas, quando tomaram conhecimento que já havia a possibilidade de chegar até a missão para poder recolher o corpo da sua irmã, tiveram conhecimento que a paróquia estava a preparar para o funeral. E, entretanto, elas foram pedir para que fossem autorizadas para retirar o corpo de Chipene para o levar à missão de Carapira, onde também foram enterradas outras missionárias comunianas. E elas disseram que o ambiente é completamente desolador, porque praticamente ficou deserto, toda a gente fugiu, há muito medo. Na missão de Chipene, os terroristas incendiaram um hospital, a casa dos padres, a casa das missionárias, bem como a igreja. Dom Inácio Saúri confirma que os insurgentes saquearam também produtos alimentares. O ataque à missão de Chipene vem aumentar a lista de instituições da Igreja Católica vandalizadas nas zonas afetadas pelo terrorismo. Apesar da sucessão de acontecimentos, a Igreja Católica diz que não vê ainda sinais claros de perseguição aos católicos aqui em Moçambique. De sexta até terça-feira, a província de Nampula registrou 3 ataques, um no distrito de Errate e 2 no distrito de Memba. O secretário de Estado, Met Gondola, descreve a situação como sendo preocupante. A província está a fazer todo o esforço. A situação é preocupante. Temos estado a acompanhar a movimentação e a tentativa de desestabilização da província. As forças de defesa e segurança estão no terreno a trabalhar. Na celebração do dia 7 de setembro, Met Gondola pediu prontidão dos militares para garantir segurança e eliminar todas as ações dos terroristas. As celebrações do dia 7 de setembro foram feitas na cidade de Xai-Xai, província de Gaza. O Dia da Vitória é celebrado há 48 anos e marca o início da liberdade e independência nacionais. Assinados na Zâmbia, a 7 de setembro de 1974, os acordos de Lusaka abriram caminho para a proclamação da independência nacional no ano seguinte.
É por isso que esta data é conhecida como Dia da Vitória e a cidade de Xai-Xai acolheu o Festival de Veteranos da Luta de Libertação Nacional, onde também decorreram as cerimônias centrais marcadas pela deposição de coroa de flores, exposição fotográfica que conta a história do país e a condecoração de 29 antigos combatentes dos mais de 1.400 homenageados. Peço respeito a eles, como todas as outras nações respeitam os seus heróis, respeitam aqueles que fizeram a história. E nós temos que respeitar a esses, porque deles inspiramos para fazer tudo o que fazemos, até para poderes militar em clubes diferentes, em religiões diferentes, em partidos diferentes, porque existe a pátria, existe a terra, existe a bandeira e somos respeitados universalmente. Este é o ato de reconhecimento dos feitos dos veteranos, segundo o Presidente da República. É por essa razão que o governo tem estado a acelerar a atribuição de pensões aos antigos combatentes e melhorou subsídios que os atribui. Dentro do quantitativo do subsídio de exéquias fúnebres de combatente, dos anteriores 10 mil meticais para 20 mil meticais. Sabemos que ainda é pouco, mas é o que podemos fazer. No entanto, nem todos os veteranos estão a beneficiar das suas pensões, apesar de terem sido aprovadas. Que 16.692 pensões já aprovadas ainda não foram reclamadas, levantando suspeita de tratar-se de combatentes fantasmas. Por isso, caso alguém tenha tratado o assunto, a sua pensão e não tenha sido notificado, por favor, aproximar as direções provinciais para saber se fazem parte deste grupo e terem o vosso direito. Alguns dos condecorados dizem sentir-se honrados e que o país tem sabido, a seu momento, ultrapassar os desafios que enfrenta e acreditam que o mesmo acontecerá com o terrorismo. Viemos de muito longe, já fizemos muitas coisas, já enfrentamos batalhas, se calhar, superiores a isto. Mas quando dissemos que isto aqui tem que acabar, conseguimos fazer acabar. Por isso, dias como este, de fato, é para renovar esta nossa grandeza, de que nós, quando queremos fazer as coisas, quando estamos juntos, sempre conseguimos aquilo que pretendemos. É uma honra, porque não foi fácil adquirir a independência neste país. Fica uma satisfação muito grande que o governo me reconhece como homem que fez a luta para a libertação do nosso país, libertação para toda a família moçambicana. Os combatentes da luta de libertação nacional dizem que para acabar com o terrorismo, o país deve se inspirar nos ideais que levaram à assinatura dos Acordos de Lusaka em 1974. No terreno, procuram criar terror nos distritos de Ancoabe, de Luco, Macomia e Chiuri, na província de Cabo Delgado. Nos últimos dias, desceram para a província. As nossas sinceras desculpas pela troca de apontamentos de reportagem. Os que viveram de perto o 7 de setembro de 1974 continuam com a memória intacta. Dizem que receberam a informação da assinatura dos Acordos de Lusaka com muita euforia, mas os portugueses tentaram assustá-los. Vamos esquecer o tempo que passou. Não vamos esquecer o tempo que passou. Não vamos esquecer o tempo que passou. Não vamos esquecer o que passou. Alguns até queriam esquecer. Mas como apagar da memória as crueldades que viveram? No negro não havia independência, não havia paz. Nós éramos controlados. Você não andava de qualquer maneira. A partir das 8 horas você não andava de qualquer maneira. Prova as nossas casas também, quando passa o caminho, você não podia abrir rádio. Antes você, para ouvir o rádio, tem de esconder com manta mesmo, para ouvir a voz da Felipe. Se não conseguiram esquecer os tempos difíceis passados nas mãos dos colonos, como esquecer agora os momentos marcantes do dia 7 de setembro de 1974? Houve festa, embora havia agitação do português.
Não queria ser governado comigo. Foi através da Rádio Voz da Frelimo que os colegas de Acácio Mundlovo ouviram a tão esperada notícia dos acordos de Lusaka. Teve a notícia durante o trabalho nas obras de construção de um prédio. Eu estive na obra, trabalhar como pedreiro. Subi com os colegas ali, já assinaram o acordo, Então nós todos ficamos satisfeitos. Alegria. Alegria para uns, mas tristeza para outros. Na obra onde Mundlovo trabalhava, os responsáveis eram os portugueses que, quando viram as celebrações dos pedreiros, chamaram logo a atenção e amedrontaram. Sim, vou sofrer agora que o Frelimo assinou a assinatura lá em Lusaka. Vocês vão sofrer e não vão comer nada, vão sofrer, que tudo. Está bem, não há problema. Até quem não viveu o momento não consegue esquecer o que os seus avós contaram. Das memórias dos mais velhos, nasceu conhecimento para os mais novos, que neste 7 de setembro celebraram a vitória. Em 1974, assinaram os acordos de Lusaka para transferir o poder para muitos moçambicanos. Carregam consigo o aprendizado sobre o dia que dá nome à sua escola. Significa muito porque, graças a isso, conseguimos alcançar a nossa independência. Alcançamos a nossa independência e somos livres. Brincos, tudo. Posso ser alguém no futuro. No dia em que a cidade de Maputo esteve às moscas, mas com o sinal de vitória lá intacto, há quem diga que o 7 de setembro de 1974 está a ser desvalorizado, pois crescem as batalhas para os moçambicanos. Ainda não há vitória para nós populações estamos a sofrer. Não há emprego, comida é cara, criança dorme sem comer nada, porque a mãe também vestimento não tem. Contudo, as crianças deixam mensagem. Agora sim, os combatentes da luta de libertação nacional dizem que para acabar com o terrorismo, o país deve se inspirar nos ideais que levaram à assinatura dos acordos de Lusaka em 1974. Pelo 5º ano, o país celebra o Dia da Vitória, enquanto algumas províncias se debatem com o terrorismo. Para os homens que pegaram em armas no passado para libertar o país, é preciso que se capitalize a experiência do passado. Foi preciso coragem, determinação, sacrifício. Tinham deixado tudo o que tinham, onde viviam, onde viveram, com quem cresceram, os pais, os amigos, o outro futuro. E, então escolheram que o primeiro futuro começa por estarmos livres. Para as gerações novas, naturalmente, é uma fonte de inspiração, aquele estoicismo dos combatentes da luta de libertação nacional, a tenacidade do povo moçambicano, e valeu o lema Unidade Nacional, independência ou multa, venceremos, e efetivamente vencemos. A luta de libertação nacional durou cerca de 10 anos e culminou com a assinatura dos acordos de Lusaka há 48 anos. Ainda assim, para quem viveu o momento, a data continua com um significado profundo. Essa data significa a nossa conquista ao longo dos anos colonizados e, portanto, chegou o momento em que também a colaboração dos próprios portugueses que não concordavam com o regime, chegamos a ponto de eles próprios dizer que chega. Os combatentes da luta de libertação nacional falavam esta quarta-feira em Gaza, nas cerimônias centrais do Dia da Vitória. Vamos agora a outras notícias. O presidente do Tribunal Supremo discorda da ideia de que há muita corrupção entre os juízes. Adelino Muxanga contraria os pronunciamentos da Procuradora-Geral da República, que no último informe ao Parlamento apontou a classe como uma das mais corruptas do país. O envolvimento de alguns membros de corporações ou setores ligados ao tratamento desta matéria, tais como Cernic, PRM, advogados e até magistrados,
bem como de outros atores do judiciário, criam fragilidades na investigação e instrução dos respectivos processos, além de perigar a segurança daqueles servidores públicos que estão comprometidos com o combate ao crime. É a primeira vez que o órgão responsável pela disciplina dos juízes reage às palavras de Beatriz Buchile em abril na Assembleia da República. Para o presidente do Tribunal Supremo, Adelino Muchanga, há equívocos na interpretação das palavras da Procuradora-Geral da República e rebate que a classe não é corrupta, como se pensa. Há casos, mas isso não significa, agora porque há um ou outro caso numa estrutura de colegas que se envolvem em atos de corrupção, que a maioria dos magistrados sejam corruptos ou que a magistratura seja um principal foco de corrupção. Acho que aí há uma interpretação errada. Adelino Muchanga explica ainda que os casos mediatizados sobre os magistrados expulsos por corrupção resultam do trabalho do Conselho Superior da Magistratura Judicial. Se não puníssemos os magistrados envolvidos em atos de corrupção, se calhar diria que não há corrupção. Mas porque as magistraturas estão a ser rigorosas e a expurgar as fileiras, a punir as pessoas que se envolvem em atos de corrupção, dá a sensação de que há muita corrupção. Não, pelo contrário, é precisamente porque queremos tornar as magistraturas livres de indivíduos envolvidos em atos de corrupção. Muchanga vai mais longe e afirma que qualquer pessoa até pode ser corrupta, mas os juízes estão proibidos de o ser. É intolerável, isso sempre dissemos, que se todos podem ser corruptos, os magistrados estão absolutamente proibidos de serlo. E, portanto, isto é de conhecimento de todos os magistrados, por isso também não temos qualquer receio de agir. Além de presidente do Tribunal Supremo, Muchanga é igualmente presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial. A corrupção, envolvendo maioritariamente agentes da polícia, da justiça e da educação, lesou o Estado em mais de 300 milhões de meticais em 2021, segundo o informe da Procuradora-Geral da República. O presidente do Movimento Democrático de Moçambique diz que o novo diretor-geral do STAI deve ser indicado conforme as normas estabelecidas pela lei. Lutero Simango diz que não faz sentido propor uma votação ou regras à margem da lei. O presidente do MDM, Lutero Simango, diz que a questão da indicação do novo diretor-geral do STAI deve ser feita na base daquilo que a lei prevê. Simango fala da revisão profunda do pacote eleitoral como forma de redefinir as regras para o bem do país. Estou convicto e eu creio que todos os moçambicanos de boa vontade neste momento vão defender a necessidade e a urgência de reformular essas duas regras. Então, o que nós precisamos é uma revisão profunda do nosso pacote eleitoral. Mas a lei está aí. A lei está aí. As regras estão aí e devem ser cumpridas. O que diz a lei? Será que a lei obriga a votação? Então, deve-se buscar o consenso. Se nós queremos construir a nossa sociedade moçambicana, se nós queremos construir o nosso Estado, temos que ir para os caminhos de consenso. O país está a precisar de consensos. É só com consensos é que nós podemos garantir a estabilidade política e econômica do país. E quanto ao segundo ataque terrorista no distrito de Memba, província de Nampula, Simango reagiu nos seguintes termos. Esse ataque, nós já tínhamos dito há tempo de que o problema de Cabo Delgado não se resolve só com medidas militares. Não se resolve só com a ação militar. Nós temos que encontrar medidas econômicas e sociais.
Enquanto persistir a má governação no país, enquanto persistir esta teia largada de corrupção generalizada, Moçambique sempre vai ver conflitos. Lutero Simango está em trabalho político na Zambésia, participou nas cerimônias dia 7 de setembro, dia da vitória, que marca a assinatura dos acordos de Lusaka. Governantes e forças políticas estiveram na Praça dos Heróis em Climane. Vamos agora fazer uma curta pausa, mas antes a informação cambial para si que nos acompanha a partir da STV. Até já. De volta às notícias, o BRT só vai entrar em funcionamento entre 2026 e 2027. A Agência Metropolitana de Transportes de Maputo diz que arrancam este ano as obras de reabilitação e ampliação da Avenida Jules Nyerere. Já no fim do próximo ano vão chegar 120 autocarros para operacionalizar o projeto. Com a aprovação da doação pelo Conselho de Administração do Banco Mundial, a Agência Metropolitana de Transportes já tem um cronograma para a implementação de uma das 5 rotas do BRT. Trata-se da rota Anjo Voador Maguanini. O BRT é uma linha dedicada exclusivamente ao transporte público e, desse ponto de vista, vamos adquirir também 120 autocarros para fazer o transporte neste corredor, que é um corredor de mais ou menos 22 km. Começa aqui no Anjo Voador, Praça dos Trabalhadores, e vai até a Praça dos Combatentes, Praça da Juventude, portanto, Esquelene, Maguanini, e depois tem a sua ligação também com a Missão Roque. Este é um vetor segregado. Há uma via rodoviária que vai ser segregada, e depois dali de Missão Roque também vamos aos Impeto, Matolagar, Marraquena, Albazine, portanto Zona Verde. Todas estas vai ser com trânsito misto. Nas condições em que se encontra a via, não seria possível implementar o Bus Rapid Transport, e daí que ainda este ano vão começar as obras de reabilitação e ampliação desta e mais vias. Vamos começar com as obras, porque é isso que é o mais importante, que é a reabilitação das vias, sim, mas todas elas vão decorrer em paralelo. Portanto, há coisas que nós temos que fazer. A infraestrutura rodoviária é extremamente importante, mas não podemos deixar de lado a operação, não podemos deixar de lado o ser humano. O plano indica que em finais do próximo ano já deverão chegar os 120 autocarros que serão comprados para alimentar estas vias. Porque temos que preparar toda a infraestrutura rodoviária. Um dado importante é que o projeto só vai começar a ser utilizado pelos passageiros entre 2026 e 2027. Mas atenção! É para onde estamos a começar. Um BRT, um corredor só não chega. Nós queremos 5 corredores, baseado no modal rodoviário, portanto, baseado no pneu. E também estamos já a trabalhar em paralelo com a componente ferroviária, que é transporte de massa. De acordo com o PCA da Agência Metropolitana de Transporte, a implementação do projeto todo vai até 2035, sendo que o financiamento para as outras rotas deverá ser mobilizado junto de outros parceiros, como por exemplo o Banco Africano de Desenvolvimento. Os municípios da cidade de Maputo não estão satisfeitos com a demora na reabilitação das principais estradas da capital do país. Esta é a Avenida Jules Nyerere, na cidade de Maputo. O troço entre a Praça dos Combatentes e a Praça da Juventude é uma das referências quando se fala de estradas degradadas. É a reabilitação mesmo de raiz mesmo, porque essa estrada já é uma estrada mesmo já de muito tempo e já está em péssimas condições mesmo. Tem que largar a estrada, tem que largar. Por exemplo, cada faixa 4, dois separados, 2 carros para lá, 2 carros para lá. O presidente do município de Maputo diz que as obras vão acontecer. Já está previsto acontecer e, se quiser informação detalhada, vai conhecer exatamente quais são os prazos. Não é neste momento. Mas há dinheiro garantido para a obra? Sim senhor, dinheiro garantido. O que é necessário é que o senhor
e todos os munícipes paguem aquilo que são as taxas dos impostos. Já no Distrito Municipal Catembe, as obras de construção da Rua da Subida de Chamissava até ao Centro de Saúde de Incassane, na Marinha, que custam 65 milhões de meticais e que deverão ser concluídas em cerca de 4 meses, isto é, em dezembro, estão interrompidas e sem nenhuma explicação. Enéas Comis diz que o vereador do distrito é quem deve dar detalhes sobre o caso, mas reitera que os prazos serão cumpridos. Tudo a ser avançado em função daquilo que é o contrato que foi celebrado. Portanto, estes detalhes não são para o dia de hoje, são assuntos que podemos esclarecer em entrevista com os meus vereadores, em particular o vereador da Catembe. Nós fizemos a descentralização administrativa, cada um dos 7 distritos municipais tem um vereador que tem toda a responsabilidade política, administrativa, de gestão do seu território municipal. Portanto, e ainda assim, o Sr. Presidente mantém o prazo de entregar a obra em dezembro? Vamos a seguir aquilo que no terreno está a acontecer. O edil de Maputo revelou estas informações depois da sua participação nas cerimônias de celebração do Dia da Vitória na cidade de Maputo. O edil de Maputo diz que a organização da venda informal está a correr conforme o previsto, mesmo com vendedores a reocuparem passeios e a abandonar as bancas. O mercado dos Pamanini foi um dos requalificados no âmbito da organização da venda informal, com abertura de novas bancas e integração de parte dos vendedores informais que desempenhavam suas atividades em locais impróprios. Volvidos 2 anos, os vendedores abandonaram as bancas e voltaram à rua. A venda informal está sendo devidamente organizada. Se quiser detalhes, podemos efetivamente, no momento apropriado, falar sobre isso. O Dia da Vitória, Sr. Presidente, os munícipes vão poder que saem a ganhar com as suas Tem a ganhar, sim, com aquilo que estamos a organizar, no sentido de os vendedores informais terem um espaço para poderem vender e também na parte baixa da cidade, nós estamos com um projeto de requalificação em que todos estes aspectos estão devidamente acautelados e em cada um dos 20 bairros que foram selecionados para requalificação. A baixa da cidade de Maputo foi também reocupada pelos vendedores informais e há registro de bancas abandonadas em diferentes mercados da capital do país. Menos de 5% das empresas do Estado estão asseguradas. O presidente do Conselho de Administração da IMOSE diz que a situação é estranha, pois é o próprio governo que elaborou a lei que obriga as instituições a terem seguros. Essa lei da gestão do património do Estado, julgo no seu artigo 19, dispõe que todas as instalações do Estado, do património do Estado, deve ser assegurado. Mas, infelizmente, não é o que está a acontecer. Nós temos nos desdobrado em esforços para contactar os vários ministros. Eu já tive encontros com alguns ministros nesse sentido. Aquilo que tenho estado a sentir é que, como sabe, o nosso Estado é um Estado rico, tem 1001 prioridades, o orçamento nunca chega para tudo e não é fácil disponibilizar alguma verba para efetivamente segurar todo o património do Estado, mas continuamos na luta de fazer ver que não é uma questão de estilo, é uma questão de sustentabilidade. É muito importante. O seguro não pode ser uma despesa supérflua, nem para o Estado, nem para os cidadãos, nem para as empresas. E esperamos que... É verdade que temos alguns edifícios do Estado, os seguranças, sobretudo aqueles edifícios do Ministério da Economia e Finanças, não sei porque são eles que controlam o dinheiro, porque eles têm maior sensibilidade à defesa do património do Estado,
mas as outras instalações, o património do Estado. Isso significa que a EMOS tem feito abordagem, só não tem tido resposta satisfatória? Existe um entendimento muito claro da parte dos ministros, dos diretores nacionais, dos secretários permanentes. Existe um entendimento muito claro de que, de facto, é muito importante. Mas há limitação de recursos e o que temos estado a falar é que, vamos lá, dentro das possibilidades, dentro das prioridades, temos que começar a caminhar nesse sentido. Nós acreditamos que, na verdade, aos poucos, vai ser possível segurar todas as instalações, todo o património do Estado. Uma entrevista por ver hoje na íntegra, depois da telenovela na STV e depois do Noite Informativa na STV Notícias. Fora de portas, a Comissão Europeia pretende impor limite aos preços de importação de gás russo para a Europa. Em reação, Vladimir Putin ameaça cortar o fornecimento de combustíveis à Europa caso a pretensão avance. A Europa queixa-se de preços elevados com os quais tem estado a comprar combustíveis da Rússia. Para contornar a situação, a União Europeia quer estabelecer um limite de preços para a aquisição de combustíveis de Moscovo. Os 27 países do bloco europeu que admitem que a medida possa provocar rupturas dizem estar preparados para possíveis consequências. A informação consta deste discurso da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, onde a líder diz que o limite do preço aplicar-se-ia no momento da importação, deixando a formação de preços para a venda de gás dentro do mercado interno inalterada. De acordo com Bruxelas, uma fixação do limite de preços acima do custo marginal de produção poderia ajudar a assegurar o abastecimento e baixar os preços. Em reação, o presidente russo Vladimir Putin disse que está disponível para cumprir com os seus contratos, mas cortará o fornecimento de gás, petróleo e carvão se alguém puser em causa os seus interesses. A União Europeia diz ter mais de 80% da quantidade de gás almejada até outubro próximo. Vamos agora sair para mais uma curta pausa, mas antes a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Começamos pelo sul, a capital de Maputo vai registrar uma máxima de 27, uma mínima de 16, céu um pouco nublado, mesmo cenário para Xai-Xai em Gaza, 27 de máxima e 18 de mínima. Em Inhambane, uma mínima de 20, uma máxima de 26, são as temperaturas esperadas. Seguimos agora ao centro do país, começamos por Beira, previsão de chuviscos ao longo da faixa costeira, 26 de máxima e 19 de mínima. Em Chimoio, 26 de máxima e 13 de mínima. Em Quelimane, os termómetros apontam para 29 de máxima e 20 de mínima. Já em Tete, 36 de máxima e 20 de mínima. Seguimos ao norte do país, começamos por Nampula, província com o mesmo nome, uma máxima de 30 e uma mínima de 17, são as temperaturas esperadas, a previsão de céu ligeiramente limpo, mesmo cenário para Lixinga, em Niassa, 24 de máxima e 9 de mínima, Pemba, em Cabo Delgado, vai atingir uma máxima de 27 e uma mínima de 19. Até já. Retomamos as notícias. Olhamos agora o desporto. A Federação Moçambicana de Futebol recuou da decisão da desistência da seleção sub-23 à campanha de qualificação ao CAN Marrocos 2023. A FMF diz ter enviado um ofício à CAF e agora aguarda pela resposta. Uma ação que se equipara a quem cava a sua própria sepultura. A Federação Moçambicana de Futebol disse e escreveu para a CAF que não tinha dinheiro para a viabilização da participação da seleção sub-23 na campanha de qualificação ao CAN Marrocos 2023. Isto equivale a dizer que a seleção perdeu a possibilidade de estar no CAN e nos próximos Jogos Olímpicos, limitando-se assim um processo de continuidade de gerações que passa por alimentar a seleção A. Semanas depois da decisão da FMF, fez a cidade e seu elenco repensaram e correm atrás do prejuízo. Estamos na Berlinda. Há 3-4 dias enviamos um ofício para a Confederação Africana de Futebol. Vamos esperar o resultado, se
continuamos na prova ou se a própria Confederação Africana de Futebol decida que as Maurícias passem para outra fase. Agora, tudo está nas mãos da CAF e caso a decisão seja desfavorável, a cidade pensa em alternativa. Se não houver a nossa anuência na participação dos Jogos Olímpicos de qualificação, acho que vamos fazer uns Jogos Amigáveis em setembro também. Temos alguns convites. Enquanto a FMF aguarda pela resposta da CAF, estamos a 12 dias da data que tinha sido marcada para a realização do embate contra as Maurícias. Os Mambas receberam 1.100.000 meticais pelo apuramento ao CHAN 2022. O Banco Nacional de Investimento promete manter o apoio se a seleção nacional mantiver bons resultados. O foco agora está naturalmente virado para uma boa participação dos Mambas no CHAN. Nem por isso deixam de olhar para trás, firmes de que fizeram um bom trabalho. Por isso, um brinde para o feito alcançado. E em reconhecimento, o BNI fez esta terça-feira a entrega simbólica do cheque de premiação à seleção no valor de 1.100.000 meticais. Nas segundas-feiras diz que é o dia da preguiça, mas o que notamos é que as pessoas iam cedo para trabalhar, para falarem do futebol. Elas ficaram 2 horas de tempo, não se trabalhou, só se falou dos Mambas. Portanto, esta também é tal vontade de todos quererem. Estamos a ganhar, o futebol é do momento, um dia ganha, amanhã perde. Gostaríamos que também não nos abandonasse. O PCE do BNI ouviu o pedido de Faisal Cidade e respondeu. Os Mambas, se continuarem com este ritmo vitorioso, naturalmente que o BNI vai continuar a apoiá-los. Mas mais do que isso, acreditamos que mais empresas vão se interessar, porque vão querer naturalmente associar-se a esta marca ganhadora. Na ocasião, Faisal Cidade assegurou que a CAF não vai penalizar o país pela invasão dos adeptos ao relevado do Estádio Nacional do Zimpeto. Não, porque foi invasão de satisfação. O comissário da CAF fez um repórter, não houve tumultos nenhuns, não é? Foi uma grande satisfação. Portanto, quando há isso, sabemos que a CAF não penaliza. Chiquinho Conde agradeceu pela homenagem e considerou que quem trabalha alegre alcança mais conquistas. Nos deixa satisfeitos pelo reconhecimento daquilo que os Mambas fizeram durante esse percurso. Com relação à dança, isso são imagens de bastidores. Eu tenho mais um slogan no grupo. Nós temos de ter alegria a fazer aquilo que nós gostamos. Uma equipa alegre ganha normalmente mais vezes. 4 meses separam os Mambas da sua segunda participação no CHAN, a ter lugar na Argélia de 8 a 31 de janeiro de 2023. Olhamos agora a página cultural. O escritor Almeida Cumbana lançou o seu mais recente romance, No Camões, na cidade de Maputo. Editado pela Funza, As Máscaras da Verdade é uma crítica às desigualdades sociais. As Máscaras da Verdade é o terceiro livro de Almeida Cumbane, através do qual o autor busca promover uma reflexão sobre a vida social no país. Era melhor para a verdade vestir a roupa da mentira e ir à rua do que ficar nua, não é? Então, por vezes, a verdade, ela precisa vestir-se daquilo que ela não é. Por vezes, ela precisa de mascarar-se. Nesta obra literária, Almeida Cumbane combina aspectos filosóficos, morais e éticos para narrar uma história que se desenrola nas 3 províncias do sul de Moçambique. Para discutir, como se dizia aqui, questões ligadas à justiça social, questões ligadas à precariedade da vida, às desigualdades sociais, questões ligadas à deficiência, à violência doméstica, ao papel da mulher.
No Camões, o romance de Almeida Cumbane foi apresentado pelo escritor Manuel Mutimucuyo. Para os que gostam de saber qual é a relação do título com o conteúdo do livro, a minha resposta é simples. Tudo. Levai em conta que há coisas verosímeis que não são verdadeiras e há coisas verdadeiras que não são verosímeis. Nesta mesma sessão de lançamento, 19 autores universitários estrearam-se em livro com o título Água, uma coletânea de crônicas igualmente editada pela Funza e que debate sobre as mudanças climáticas. O fotógrafo Mauro Pinto inaugurou no franco-moçambicano a exposição Black Money. A individual traz uma proposta de reflexão sobre a exploração dos combustíveis fósseis no mundo. Exposição fotográfica Black Money a levar-nos ao encontro de Boaventura Mocipo para conhecermos os destaques do Noite Informativa de hoje. Mocipo, boa noite. Quais são os temas que compõem o programa de hoje? Boa noite, Zaura. Boa noite aos nossos telespectadores. O terrorismo penetrou mesmo na província de Nampula e tem estado a deixar desgraça. 6 pessoas foram decapitadas, incluindo uma mulher nascida na Itália, irmã ligada à Igreja Católica. Há também uma expansão do terrorismo dentro da província de Nampula. O primeiro ataque foi no distrito de Herat, mas houve logo a seguir 2 ataques no distrito de Memba. Memba é um distrito estratégico do ponto de vista geográfico. É banhado pelo Oceano Índico, isto quer dizer, tem acesso ao mar e tem uma proximidade com o distrito de Nacala Velha, entre 70 a 100 quilômetros. Neste momento, a preocupação dos moçambicanos, mas especialmente de quem vive em Nampula, é se eventualmente o terrorismo não se está a expandir para outras zonas da província e, quiçá, do país. O presidente da República aproveitou o 7 de setembro para fazer uma atualização sobre os últimos ataques. Diz que as forças de defesa e segurança estão a combater os terroristas nas matas de Cabo Delgado e também de Nampula. O presidente da República pede vigilância em todas as províncias porque pode estar a haver recrutamento para as fileiras do terrorismo. É este o tema que abre a Noite Informativa. Vamos trazer 3 vozes de Nampula, aqueles que estão na província que hoje virou alvo dos ataques terroristas. Vamos fazer aquilo que se chama de jornalismo de proximidade. Vamos entrar em direto com Ricardo Machava, vamos entrar em direto com Arsénio Cuco, que é professor em Nampula, e também com Zeca Alberto, que é vice-presidente da Associação das Empresas de Transporte. O terrorismo é também a principal linha sobre o tema de 7 de setembro, o dia dos acordos de Lusaka. 7 de setembro é, do ponto de vista material, ou efetivamente o verdadeiro dia da independência de Moçambique. É porque foi nesta data que foi assinado o acordo que deu a independência a Moçambique, portanto é a 7 de setembro em que é estabelecido a autodeterminação do povo moçambicano. Quando passam 48 anos, Moçambique atravessa uma das maiores ameaças à sua soberania. É um tema para ser analisado por Ismael Nhacuco e Américo Bis, aqui no Noite Informativa. Confirma-se há proprietários donos de postos de abastecimento de combustíveis em fuga, depois do recente discurso do Presidente da República. Filipe Nunes disse, numa visita presidencial à Beira, que há proprietários de bombas de combustível que financiam o terrorismo. A seguir a este discurso, há, portanto, esta fuga. O Presidente da República disse na ocasião que as suas palavras são fundamentadas em elementos, o que quer dizer que pode ser verdade que há quem está a financiar o terrorismo e que, por via deste discurso, está a fugir, a abandonar o seu negócio. É tema também para abordarmos aqui no Noite Informativa. Lá mais para o fim, vamos viajar a Angola para fazer o ponto de situação sobre os desenvolvimentos do processo eleitoral. A UNITA vai à guerra, há uma alteração do discurso do líder, portanto, da Frente Patriótica Unida, neste caso Adalberto da Costa Júnior, que hoje apresenta uma narrativa de que a UNITA é o vencedor das eleições em Angola. Diz também que vai recorrer às instâncias internacionais para fazer
valer o resultado. Vamos viajar a Angola com 2 analistas para medirmos a temperatura política naquele país. Este o menu hoje, caro telespectador, no Noite Informativa. Nós aguardamos por si já a seguir na STV Notícias. Até já. Obrigada, Boaventura Mucipo. Está feito o convite. Daqui a pouco, depois do Jornal da Noite. Chegamos ao fim das notícias. Obrigada pela atenção dispensada. Vemo-nos amanhã, à mesma hora. Boa noite, bom descanso.